Bom dia, alunos do Colégio Futura, turma do sexto ano, professor Juan, tudo bem com vocês? Hoje eu montei uma aulinha para vocês, nós acabamos o livro, as 4 unidades do livro, 4. A única coisa que falta é fazer alguns exercícios que eu vou fazer com vocês hoje no Zoom. E eu montei para vocês uma aulinha da Amazônia, Brasil, verdades e mitos. Vamos conhecer um pouquinho? Então nós temos aí, a floresta amazônica. A floresta amazônica, ela é a umidificadora do planeta Terra. Ela que traz a umidade para formar a chuva. Ela não é o pulmão do mundo. Ecossistemas brasileiros, Pantanal, aí o Pantanal que está sendo acabado pelo homem, tem 80% apenas preservado. Mata Atlântica apenas 7%. O Cerrado brasileiro apenas 20%. A Caatinga apenas 20%. Os Pampas apenas 63%. Qual é a porcentagem da floresta amazônica em relação ao conjunto das florestas tropicais do mundo? 40%. Perguntinhas. Representa mais de 40% do que a sobra das florestas tropicais do planeta Terra? Qual é a porcentagem da Amazônia continental na superfície mundial? 5%. Com seus 7,9 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia continental representa 5% da superfície terrestre do globo. A Amazônia, qual é a porcentagem da Amazônia no território brasileiro? Tudo perguntinhas para vocês. 3/5, que a Amazonas ela é imensa territorialmente. Ocupa cerca de 3/5% do Brasil, sendo que o país possui 60% de toda a sua extensão. A Amazonas é a maior província mineralógica do planeta. Sim, na Amazonas se localiza o maior banco genético, a mais vasta província mineralógica planetária, no qual ocorre, entre outras abundâncias, jacidas de ouro, casterita, urânio. Algumas curiosidades. 80 países possuem florestas tropicais. O Brasil detém 1/3 das florestas tropicais que sobram no mundo. 1/5 das reservas mundiais de água doce, dentre os 30 maiores rios da Terra, 15 localizam-se na região. A região amazônica está habitada por 22 milhões de habitantes, aproximadamente. Entre eles, cerca de 1 milhão são indígenas. De 1.800.000, porque o restante, os portugueses no período colonial mataram, de 1500 a 1822, mataram 3 milhões de índios, e hoje o homem branco já matou mais de 1 milhão. Países amazônicos: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, por onde a floresta passa. A floresta amazônica é considerada a região do planeta com a maior biodiversidade biológica. A mais vasta província mineralógica planetária, na qual ocorrem, entre outras abundâncias, jazidas de ouro, casterita e de minérios estratégicos de terceira geração, como urânio, titânio e o nóbio. Pelo menos 10.000 extratos vegetais continuam sendo contrabandeados da Amazonas para os Estados Unidos, Europa e Japão. 5 mitos sobre a região amazônica, sexto ano. O primeiro propaga que ela é ocupada por uma vasta e homogênea floresta tropical úmida. Na Amazônia estão os pontos culminantes do país. Existem climas variados, o clima predominante é o clima equatorial. Nós temos um mosaico de ecossistemas, vários tipos de florestas. O segundo mito apresenta a Amazônia como uma floresta intacta e o pulmão do mundo. Ela não é o pulmão do mundo. A produção de oxigênio da Amazônia equivale ao seu consumo. Ela faz o processo e faz a evapotranspiração. Ela é a umidificadora do planeta, não o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são as algas e os corais. Os oceanos são os verdadeiros pulmões do planeta, as algas. E a floresta não é tão original. Com 14 mil anos já virou muito de extensão e lugar em função de climas mais secos e úmidos, devido que a ação humana. Os índios mudaram muito a vegetação, em particular ampliando a área dos cerrados pelo uso constante do fogo. O terceiro mito considera a Amazônia despovoada, um território praticamente vazio. Hoje vive aproximadamente 20 milhões de pessoas na Amazonas. O quarto mito apregou a necessidade de mais leis para preservar a Amazônia. Só no ano 2019 foi o maior foco de incêndio dentro da Amazonas. Se continuar desse jeito, tem 20% hoje já destruído. E continua, 2020 a mesma coisa. Falta políticas públicas por parte do governo federal para combater o desmatamento devido à pecuária e agropecuária desenfreada dentro da região amazônica. Se atingir 40% de desmatamento na floresta,
3.500 quilômetros na América do Sul, nós vamos ter falta de chuva porque não vai ter umidade, que a umidade vem dela. O último mito foi aquele que anuncia o desaparecimento iminente da floresta. E Marte Satélite mostra que até o século XVI, até hoje, 14% foi desmatada. Só no ano de 2019, 6%. Então nós temos 20% hoje da floresta desmatada. Isso é um grande desafio para o meio ambiente. Aí tem os processos de desertificação, porque quando você retira a cobertura vegetal, vocês viram na vegetação brasileira comigo, o solo vai acontecer desertificação ou arenização ou petrificação. Sempre o dinheiro, o grande problema que financia os custos da preservação. Os políticos brasileiros dizem que o país tem tantos outros problemas prementes que a destruição não será provavelmente colocada sob controle, a menos que o mundo ajude a pagar pela sobrevivência da floresta, da qual ele também depende. Segundo os cálculos de Hilton Filson, um banqueiro britânico e ativista pelas florestas tropicais, esta ajuda custará 60 bilhões de dólares. A proposta do Brasil na 12ª Conferência das Partes da Convenção sobre Mudanças Climáticas, a criação de um mecanismo incentivo, onde o grande problema da Amazônia são as queimadas e o desmatamento. E vai chegar um momento que o homem não vai comer dinheiro, não se come dinheiro. Incêndios, desmatamentos, grandes problemas. Tudo provocado pela agropecuária. O desmatamento adentrou profundamente a floresta, que a multinacional americana Cargill construiu há anos um gigantesco porto para o escoamento de soja. Olha aí para vocês verem, para escoar a soja. Aquecimento global é um dos grandes problemas do mundo dentro da Amazonas. Se mudar, o clima está em modificação. Para mudar um clima de 1.000 a 3.000 anos, mas desde a primeira revolução industrial, o clima está tendo consequências negativas. E vamos, se continuar desse jeito, lá na frente nós vamos pegar um planeta quente, sem água e sem vida. Propostas brasileiras, tal, internacionalização da Amazônia, isso aqui é mais uma política internacional, que ela não tem fundamento. A Amazônia situada no Brasil é considerada a Amazônia legal, a Amazônia fora do Brasil, a Amazônia internacional. Biopirataria na floresta amazônica, é tráfico de animais silvestres e madeira. Então é essa a nossa aulinha de hoje, para poder completar. Aguardo vocês às 10 horas no aplicativo Zoom. Muito obrigado. Fiquem com Deus.